Então sejam bem-vindos ao meu canal. Quem não me conhece, eu sou o professor Rodrigo Martins, biólogo e doutor em Ciências Fisiológicas. Hoje vai ser a nossa terceira e última aula com relação à introdução ao sistema endócrino. A gente vai focar sobre os hormônios. Então quem não viu as aulas anteriores, a parte 1 e a parte 2 já estão no meu canal, Biologia Descomplicada. E a terceira parte de hoje a gente vai focar no mecanismo de ação hormonal. É uma parte extremamente importante para saber como que os hormônios funcionam, ok? Então, basicamente, o nosso assunto de hoje vai ser sobre os mecanismos de ação hormonal. Então, a gente vai estudar um pouco os segundos mensageiros, receptores nucleares. Nessa última parte, a gente vai focar no mecanismo de ação hormonal. Então, a gente tem diferença dos hormônios proteicos, dos hormônios esteroidais, dos derivados de aminoácido. A gente vai estudar ali os mecanismos segundos mensageiros e receptores nucleares. Então, vai ter diferença dos hormônios hidrossolúveis pelos lipossolúveis. Então, se vocês não assistiram às aulas anteriores, eu peço que revisem novamente as aulas, ok? Então, com relação ao mecanismo de ação ou resposta celular dos hormônios, é indispensável a gente entender alguns conceitos que eu já disse nas aulas anteriores. Então, preste atenção. Então, lembrem que eu falei nas aulas anteriores, na aula 2, que o fator determinante para que um tecido responda a um dado hormônio é a presença de um receptor e a maquinaria pós-receptor da célula. Ou seja, não adianta a substância trafegar na vasculatura, na corrente sanguínea, ser secretada por um hormônio e não ter o seu receptor específico, certo? Então, preste atenção nessa imagem. O hormônio é como se fosse essa chave. Aí você tem a porta, como se fosse a célula, e dentro da nossa porta tem a fechadura. Essa chave ela vai se encaixar. Então, se você pegar uma chave de uma bicicleta e colocar na porta do seu carro, ela não vai abrir. Ou seja, então eu tenho ali o sítio receptor. Então, pode ser uma proteína transmembrânica, pode ser um fator de transcrição no núcleo que determinado hormônio vai se ligar com outras proteínas. Então, eu vou ter um antagonista natural, ele vai se encaixar no sítio natural dele. Por exemplo, aqui é insulina, receptor de insulina, encaixou. Vai ter afinidade. Então, eu tenho uma atividade intrínseca e uma resposta biológica. Então, se determinada molécula não encontrar o receptor que encaixe na célula, ela não vai ter a resposta adequada. Acontece de algumas situações o hormônio ligar e o problema vai ser pós-receptor. A gente vai dar uma estudada nisso depois, correto? É o que geralmente acontece na diabetes tipo 2. Eu tenho uma resistência insulínica, ou seja, o hormônio se liga, eu não tenho a propagação da atividade ou alguma inflamação, alguma coisa ocasiona uma atenuação no sinal, por exemplo. Pode acontecer isso. Inúmeras outras variantes genéticas, defeito de receptor, de núcleo e assim por diante. Então lembrem, o hormônio ele precisa reconhecer o sítio receptor específico. Então a célula precisa ter lá o receptorzinho, o hormônio vem, liga, tem uma resposta. Beleza? Pessoal, com relação aos hormônios proteicos ou peptídicos do modo geral, insulina, glucagon, GH, tá? O que vai acontecer? Eles são receptores de membranas e a resposta biológica que um hormônio proteico induz é um segundo mensageiro. O que vem a ser o segundo mensageiro? É a resposta que vai desencadear dentro da célula pós a ligação desse hormônio no seu receptor. Então, os hormônios peptídicos não podem atravessar a célula. Lembra? Por conta da solubilidade. Então, eles precisam ligar em receptores de membrana. Então, a insulina, o glucagon, GH, a adrenalina, noradrenalina, entre outros hormônios. Ok? Então, eu preciso de modificações das proteínas para mandar a mensagem para a célula. Então, a gente chama de segundo mensageiro, um modo bem simples de se dizer. Então, o que acontece? Eu tenho um hormônio, receptor. Isso daqui, pessoal, não precisa ficar se apegando muito. Proteínas GI, GQ, adenilato ciclase, tirosina quinase. Preste atenção no mecanismo. Como que se dá? Sempre cai isso em pergunta. O hormônio proteico é receptor de membrana e a resposta biológica é um segundo mensageiro. Ok? Então, por exemplo, uma proteína R aqui, transmembrânica, um hormônio X. O que acontece? Ligou no receptor, ele ativa um segundo mensageiro que vai ativar, por exemplo, uma proteína G, que ocasionalmente vai abrir um canal iônico e vai entrar alguma coisa para dentro da célula.
Um outro exemplo aqui, ó, essa tirosina quinase. Na aula de diabetes, eu vou explicar para vocês, o receptor tirosina quinase tem a subunidade alfa, beta, ela se autofosforila. Eu tenho o segundo mensageiro, ela vai metabolizar o IRS1, 2, o receptor de substrato de insulina. Ela vai translocar uma proteína que está dentro de uma vesícula chamada GLUT4 pelo final da via da AKT-serina 473. Então, ela vai vir aqui no músculo esquelético, vai ficar por um tempo, a glicose vai adentrar, ok? Então aqui, pessoal, só para a gente dar uma estudada um pouco mais detalhada. Então, por exemplo, ó. Então, primeiro passo, a molécula, um hormônio específico, ela vai se ligar ao receptor que está acoplado à proteína G que vai ativar ela. Segundo passo, essa proteína G, ó, o hormônio ligou aqui, já começa a resposta às modificações das proteínas. No passo 2, essa proteína G, ela tem vários tipos, gente, GI, GQ, uma inibitória, estimulatória. Essa proteína G, pessoal, ela vai ativar a adenilato ciclase. Vocês vão ver muito isso em biologia molecular. Essa adenilato ciclase é uma outra enzima, uma outra proteína que está lá na membrana, que ela amplifica o sinal. Ou seja, ela vai estimular e ela vai converter o ATP no AMP cíclico. O que é o AMP cíclico? Vocês vão ver isso muito em livro. O AMP cíclico, pessoal, é uma molécula que vai ajudar na transdução do sinal. Ela é como se fosse um segundo mensageiro também, certo? O que o AMP cíclico vai fazer? Ele vai pegar uma outra proteína que tem lá na membrana, proteína quinase A. Sempre lembre, pessoal, viu a palavra quinase, sempre vai estar envolvido com ATP. Sempre vai ter fosforilação de ATP, certo? Ouviu AMP cíclico, ouviu a palavra quinase, sempre vai ter um ATP próximo. Essa proteína quinase A, ela vai fosforilar outras proteínas e finalmente uma resposta celular. Então eu vou ter fosforilações consecutivas. Entenderam? Então eu tenho participação de enzimas e outras proteínas. Então aqui eu tenho uma amplificação do sinal. Então se eu tiver algum defeito em alguma proteína aqui, em alguma etapa, eu posso ter um sinal atenuado ou não ter uma resposta. Acontece muita inflamação. A inflamação ela prejudica a transdução do sinal insulínico, por exemplo. Uma resposta inflamatória aguda ou crônica pode atrapalhar. Então, uma pessoa que é diabética, ela está inflamada, com obesidade, o sinal insulínico ele é prejudicado. A gente vai ver isso nas aulas mais adiante, ok? Pessoal, então eu vou colocar um videozinho bem simples aqui para vocês. Como que acontece, numa forma mais visual, uma forma ilustrada, como que acontece a transdução do sinal. Então, ó, observem que eu tenho aqui a adenilato ciclase, ela vai catalisar e hidrolisar o ATP AMP cíclico. O AMP cíclico é uma molécula importante para a transdução, ele é um tipo de um segundo mensageiro. Pessoal, então observem, a proteína ligou no seu receptor, vai ativar a proteína G. Aí a proteína G, ela vai ativar a adenilato ciclase. A adenilato ciclase vai converter lá o ATP AMP cíclico, adenosina monofosfato. Então tá fazendo várias sucessões. Aqui pode ser um tecido qualquer. O que vai acontecer? Vai se ligar numa outra proteína quinase A, aquele AMP cíclico. Agora nesse outro exemplo, pessoal, eu vou ter um outro hormônio se ligando, uma molécula sinalizadora, receptor de membrana, superfície, a proteína G. Ela vai ser ativada, vai ativar a fosfolipase C, que é uma outra proteína também. Ela vai liberar inositol trifosfato, ou IP3. Esse IP3 ele vai se ligar no retículo endoplasmático e vai liberar vesículas que contêm cálcio para se ligar em algum determinado receptor que precisa dentro da célula. Pessoal, agora aqui parece muito complexo essa parte, mas não é. Isso daqui está relacionado com os hormônios esteroides, tá? Diferente do hormônio proteico, o hormônio esteroidal, ele consegue atravessar a superfície da membrana. Não a forma mais antiga e tradicional, a gente sempre falou que o hormônio lipossolúvel ele não tinha receptor de superfície, mas tem também, são respostas mais rápidas, ok? Mas das vias tradicionais,
O hormônio esteroidal, lembra que ele é carreado por proteínas? Então ele consegue se difundir facilmente para dentro da célula. Então, determinado hormônio esteroide, ele pode ter um receptor citoplasmático, aí ele pode ser encaminhado, ele vai ser encaminhado para o núcleo, aqui eu tenho os fatores de transcrição. E qual que é a principal resposta dele? Transcrição de RNA mensageiro. Basicamente é isso. Diferente do proteico, que ele vai desencadear o segundo mensageiro, aqui eu tenho síntese e transcrição de proteínas, né? Do DNA, RNA e proteína. Então eu vou ter a tradução e novas proteínas. Ou também esse hormônio pode entrar direto no receptor nuclear. Uma exceção que eu sempre falo nas aulas é que o hormônio tiroidiano ele tem um receptor nuclear. Então, sempre falar só tem receptor nuclear hormônio lipossolúvel. Não, eu tenho hormônio tiroidiano também que tem receptor no núcleo. É uma resposta diferenciada. Então, ó, a maioria dos hormônios esteroides, eles são ligados a proteínas carreadoras por conta da sua lipossolubilidade. Ele não consegue trafegar na vasculatura porque ele é hidrofóbico, certo? Então eu tenho receptor de esteroide no citoplasma, no núcleo, em algumas situações superfície. Beleza? Alguns hormônios também se ligam a receptores de membrana, aí usam um segundo mensageiro, uma resposta mais rápida, então é uma exceção. Então sempre vai ter um complexo do hormônio se ligando no DNA que vai inibir ou ativar determinados genes, tá? Produção de RNA mensageiro e tradução em novas proteínas. Basicamente é isso. Pessoal, agora eu vou mostrar o hormônio esteroidal entrando na membrana por meio de um videozinho. Olha que interessante. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o hormônio esteroide, uma forma de vídeo, como que ele se liga na célula. Então, ó, o hormônio ele vai ser carreado pela proteína transportadora. Tá aqui no plasma, ó, ele é carreado. Ali vai se desligar. Pela sua lipossolubilidade, ele consegue passar no interstício. Ele consegue adentrar na membrana por conta da sua lipossolubilidade. Então ele pode encontrar um receptor de superfície. E ele pode entrar para dentro do núcleo. Da mesma forma, ou citoplasmático ou no núcleo. Então ele entra, o fator de transcrição, os promotores. Ele pode se desconectar, vai achar um gene específico aqui. Olha lá, ele vai, junto com os fatores de transcrição, vai para o núcleo, para a região do DNA específica. Vai gerar a síntese e a transcrição do RNA mensageiro e, consequentemente, a tradução das proteínas. Pessoal, isso aqui é uma tabelinha maravilhosa para vocês estudarem. Isso aqui está no livro da Silvertor. Depois eu coloco o nome dele na descrição do vídeo. Isso aqui é uma tabela, eu até quero que vocês tirem um print, guardem ou anotem numa tabelinha. Isso aqui é muito fácil para vocês estudarem para as provas. Pessoal, só relembrando, uma coisa que eu sempre gosto de colocar nas provas é sempre as pegadinhas, né? Então, ó, lembra das exceções, tá? Com relação ao transporte. Hormônio que são transportados pela corrente sanguínea ligadas a proteínas tiroidianos, os esteroides por conta da sua lipossolubilidade e a sua hidrofobia, o IGF-1 e o GH, tudo vai ser transportado por proteínas transportadoras, por globulinas, ok? Não esqueçam disso. Vou fazer uma pergunta bem engraçada para vocês. Já dei isso em prova. Os alunos responderam meio contraditório. Vou fazer a seguinte colocação. Na parede ali do átrio, tem um grupo de células endócrinas que produz o peptídeo atrial natriurético. Então, lá no átrio. Então, ela vai controlar a aldosterona, vasodilatação, débito cardíaco. Então, eu pergunto, o coração é uma glândula? Coloque nos comentários se você ia falar sim ou não. Tá, professor, mas o coração ele é responsável por promover lá a circulação sanguínea. Sim, mas e essas células lá dentro? A gente pode falar que o coração é uma glândula? Sim ou não? Coloca um comentário, vou deixar uma musiquinha de suspense aí, quero que vocês me falem. Pessoal, lógico que não. Então, além das glândulas endócrinas clássicas, pâncreas, a hipófise, adrenal, existem outros órgãos com alguns agrupamentos de células endócrinas que vão estar dentro do órgão. Só que nesse caso aqui, a função primária desse órgão não é ser uma glândula. Então, o coração, a função primária dele, né, é batimento cardíaco, bombeamento de sangue e a função cardiovascular. Então,
ele não é. Mas, por exemplo, o peptídeo arterial natriurético no coração. Eu tenho o IGF-1 produzido no fígado, que é um hormônio, mas o fígado não é uma glândula. A eritropoetina nos rins. A função do rim é participar da filtração. Então eu não posso considerar, porque a função primária desse órgão é participar de outra coisa. Apesar dele ter algumas células aderidas que têm a função secretora de hormônios. Beleza? Pessoal, usei esses livros. Verne Levy é maravilhoso. Primeiro, a Silverthorne, Imagens Maravilhosas. Para quem quer um estudo mais avançado e mais aprofundado, o livro da professora Margarida Melo Aires. Pessoal, então, eu espero que vocês tenham gostado dessas 3 aulas, desse módulo da fisiologia endócrina com relação aos hormônios. Eu peço que curtam, compartilhem, comentem, tirem alguma dúvida, façam pergunta, sugestão. Então, um abraço e até a próxima.